boa noite, minha querida Paraíba. Que Deus abençoe sua casa. O meu desejo, o desejo do meu coração é que Ele abençoe sua família, te dê uma quinta-feira abençoada. Eu vou abrir o programa de hoje porque é o jeito, certo? Porque eu tenho que tocar o programa. Mas eu confesso para você que hoje, se ontem eu fiquei acabado com o que eu vi ontem, hoje se prepare, viu? Só quero adiantar para você que o negócio é terrível. É terrível. As informações que viraram notícias nas últimas horas, a gente vai girar com os nossos repórteres. Eu já vou colocar os repórteres prontos no nosso telão aqui. De um lado, o Michel Bruno, que já está aqui, ó, o Michel está pronto, certo? De outro, o Jonas Batista, certo? O Michel, espera só um minutinho, eu sei que primeiro está aqui do meu lado o Jonas Batista. Mas o Michel pede a atenção de todo mundo na sua casa. Agora, com um detalhe, se tiver criança escutando e assistindo a gente, por favor, tira da sala. Tira da sala. Se tiver criança assistindo, bota no quarto. Eu prefiro nesse momento que você assista sozinho, certo? Porque o Michel vai trazer pra gente já, na sequência, uma das histórias mais revoltantes que você pode acompanhar na sua vida. É uma criança de 2 anos e 8 meses que morreu na cidade de Aroeiras. Paraíba, ela dá entrada no hospital da cidade. Preste atenção, gente. Ela dá entrada no hospital da cidade com uma suspeita de ter sido estuprada. 2 anos e 8 meses. 2 anos e 8 meses com suspeita de estupro. A criança morreu. Ela morreu. Se prepara aí, Michel. O Jonas Batista, que está deste lado aqui, vai trazer informações, atenção, de um homicídio que aconteceu agora há pouco lá no Funcionários 3, aqui na capital. É um pedreiro que foi assassinado a tiros dentro de uma obra. O Jonas vai trazer o desfecho também da história que você acompanhou aqui no Cidade Alerta, certo? Da mãe que foi presa, suspeita de agredir a própria filha de 5 anos. Então eu tenho 2 casos pesadíssimos na tela do Cidade Alerta nesta noite. Mas deixa eu encher a tela, licença, Jonas, só um pouquinho. Deixa eu encher a tela com Campina Grande, com o Michel. Pode encher a tela com o Michel. Paraíba, vem cá. Enche a tela com o Michel. Essa garota deu entrada no hospital, a mãe leva ao hospital, preste atenção no que eu vou dizer a você, com suspeita de ter sido estuprada. Eu escutei o relato da delegada, olha a foto da menina, gente. 2 anos e 8 meses, a criança com suspeita de autismo porque não falava ainda, retardo na fala. Minha querida Paraíba, o laudo apontou estupro. Ela morreu. E sabe quem estuprou essa menina? Segundo a polícia, o principal suspeito, o pai da garota. O pai da garota. Michel, meu irmão, me ajuda, por favor, me ajuda. Boa noite. Olha, realmente é uma situação bastante complicada. Eu estou aqui em frente ao Hospital Municipal de Aroeiras, que foi onde aconteceu essa barbaridade. Foi aqui onde a criança foi atendida, chegou ainda com vida, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O principal suspeito, realmente, o pai, que está preso, está em Campina Grande, aguardando por audiência de custódia. A mãe tinha acabado de dar à luz a uma criança, estava no período de resguardo, e aí começou a desconfiar dos comportamentos da outra filha de 2 anos e 8 meses, a Ana Cecília Gomes Barbosa, só que, como você bem disse, a criança autista não verbal, ela não sabia falar o tipo de abuso que estava sendo cometido com ela. Então a mãe ontem, ela escutou a criança gritar, ela percebeu alguns hematomas e alguns sangramentos, inclusive nas partes íntimas da criança, e a trouxe aqui ao hospital hoje pela manhã. O pai, esse
o autor dessa barbaridade, e aí eu vou dizer o nome dele, é o Gabriel Xavier Barbosa, de 28 anos, ele estava se negando a trazer a criança para atendimento médico, mas aí a mãe insistiu e trouxe, e aqui foi constatada a situação, acionada a polícia. Vamos ouvir aí a doutora Suelane Guimarães, a delegada lá de Queimadas, que está responsável por esse caso. Ela traz mais detalhes do depoimento dessa mãe, que realmente é chocante. Vamos acompanhar. A criança deu entrada no hospital hoje pela manhã, a criança que tem 2 anos e 8 meses, e foi a óbito por volta do meio-dia de hoje. E realmente o laudo médico foi de estupro. A criança foi estuprada e foi estuprada pelo pai, pessoa que se encontra detida. Está presa em flagrante delito, em virtude do cometimento do estupro seguido de morte. O que é que ele alegou durante o depoimento? Ele nega, né? A princípio ele nega. Ele ainda não foi interrogado formalmente, porque estávamos realmente colhendo a materialidade do fato com o depoimento testemunhal. E a principal testemunha é a mãe, que narrou realmente desconfiar desde o dia de ontem, quando a criança começou a passar a mão nas partes íntimas e a demonstrar estar com dor. Só que a criança não falava. Ela disse que a criança tem suspeita de autismo e por isso não falava. E aí ela achou estranho, percebeu também as partes íntimas da criança muito inchada. E durante a madrugada a criança gritou e chorou muito. E aí ela insistiu para que o pai levasse a criança para o hospital, coisa que só conseguiu que ele fizesse isso pela manhã. E aí então foi constatado realmente ter sido estuprada e realmente o óbito foi em virtude desses estupros. Preso em flagrante delito, a gente encaminha para a central de polícia em Campina Grande, onde ele vai aguardar a audiência de custódia que acontecerá amanhã. E aí o juiz decidirá realmente qual o destino dele. Então é isso aí, Fábio. Nós estivemos lá na delegacia de Queimadas e exercendo a nossa função profissional, eu me aproximei da mãe dessa criança para confirmar a imagem. Ela estava sob efeito de medicamentos, ela estava bastante abalada, com dificuldade inclusive para prestar o depoimento lá a doutora Suelane. É uma situação muito difícil, como a delegada mesmo disse. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos ouvir a médica que prestou os primeiros atendimentos a essa criança, mas é um fato que realmente choca, Fábio. A criança não se sabe exatamente há quanto tempo ela vinha sofrendo esse abuso, mas estima-se aí que há pelo menos 2 meses, justamente pelo fato da criança ser autista não verbal, ela não sabia se comunicar, então ela realmente chegou aqui nessa situação em que os médicos fizeram o que podia. Como eu disse, daqui a pouco nós vamos ouvir aí a doutora Carolina Aines, quem foi que fez o atendimento, e ela realmente vai explicar em que estado chegou essa criança aqui, os ferimentos por todo o corpo e também os procedimentos que foram realizados para tentar salvar a vida dessa criança, Fábio. Essa menina, Michel, ela possivelmente tenha morrido de infecção. Possivelmente ela tenha morrido de infecção. Porque ela foi estuprada. Quem está dizendo que ela foi estuprada não sou eu, é o laudo médico, que disse que essa princesinha, esse anjo, foi estuprada pelo pai. A polícia disse que foi o pai, o laudo disse que ela foi estuprada. E essa criança, possivelmente, mediante um estupro, a violência, ela foi violentada sexualmente, foi estuprada, ela estava com as partes íntimas violentadas, inchadas, e possivelmente isso tenha sido porta de entrada para alguma infecção. E a história piora porque a criança começa a chorar durante a madrugada, gente. Ela estava sentindo dor. E possivelmente a infecção começa a avançar. E a mãe que estava em resguardo, estado de resguardo, implorava para este canalha levar a criança ao hospital. Se talvez essa criança tivesse sido pelo menos levada ao hospital, teria sido feito um antibiótico nela, algo mais rápido, e ela pudesse estar viva. Mas o canalha não levantou para levar a criança no hospital. Criança que, segundo a polícia, foi ele que estuprou.
Quando a criança chega no hospital, o quadro evolui de tal forma, com a rapidez, repito, eu não sou médico, mas eu imagino que tenha sido infecção. A infecção generaliza e a criança morre. Ela foi estuprada. Essa criança foi estuprada. Segundo a polícia, o pai. Eu te faço uma pergunta com toda a sinceridade do meu coração. O que é que falta a gente ver nesse mundo, velho? O que é que falta a gente ver nesse mundo, velho? A gente precisa ou não precisa de um freio de arrumação nesta porcaria? A gente precisa ou não precisa colocar eixo, uma rédea nesta porcaria que a gente está vivendo? Me desculpa a sinceridade. É para viver assim nesse mundo? É para viver assim aqui? É para a gente acompanhar uma mãe espancando uma filha ontem e um pai estuprando uma filha hoje? É disso que se trata? E a gente vai continuar deitado em berço esplêndido, vendo a banda passar como se nada tivesse acontecido, sendo tocado por uma lei vadia que protege um estuprador desse, que um cara desse vai pra cadeia e, como eu digo sempre, o cara que estuprou a filha e matou a filha por um estupro, segundo a polícia e segundo a medicina, eu e você somos obrigados a pagar comida pra esse cara? 3 refeições ao dia com banho de sol numa cadeia, para depois ele sair da cadeia? Se a gente não tiver diante de um caso que mereça uma punição mais severa, se não uma prisão perpétua ou outra punição mais severa no Brasil, eu não sei de que se trata no Brasil. Eu não sei do que está acontecendo nesse país. É ano de política, daqui a 2 anos tem eleição novamente para presidente, para senado, para deputado, e eu não sei o que a gente está fazendo nesse país. Elegendo gente que não me representa, que não representa você, e que não vota o que a gente quer que vote. Que não endureça esse Código Penal da gente caduco de 1940. A gente vai esperar o que acontecer? Agora, eu digo a você, se fosse uma filha de um senador, Deus me livre, de um deputado federal, de alguém influente, mudava rapidinho, mas é filho de um pobre. Sinceramente, eu não aguento isso não. Sinceramente, eu não aguento isso. Do fundo do meu coração, eu não aguento isso.